Fala galera, sou Alain, investidor personal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um resumo sobre 2025, sobre como fechou a Bolsa Brasileira, o IFIX, o dólar, e mostrarei para vocês o que eu fiz em dezembro de 2025, relacionado à carteira do canal, aonde eu investi. Mas antes de mais nada, se você vem acompanhando os meus vídeos, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo e deixe nos comentários em que classe de ativos você investiu em 2025. Bitcoin, fundos imobiliários, ações, renda fixa ou qualquer outro que você tenha investido. Bom, de maneira geral, 2025 não foi um ano ruim para os investimentos, tanto fora do país quanto aqui no Brasil. Mas falando especificamente aqui do Brasil, o Ibovespa valorizou 34,13%, fechou na casa de 161.125 pontos, maior valorização desde 2016, quando naquela época valorizou cerca de 38%. O dólar teve uma queda no ano de 11,2%, fechando em R$ 5,48. Se a gente lembrar aqui, 2025, início do ano, o dólar estava sendo negociado a R$ 6. O dólar teve o maior recuo em 10 anos. O IFIX também performou muito bem, teve uma valorização de 21,11%, principalmente agora no segundo semestre, com a expectativa de queda de juros em 2026. O Bitcoin, na gravação desse vídeo, está sendo negociado a $89 mil, com uma queda anual de 6,5%. E aí fica uma lição aí para as pessoas que gostam de criptomoeda, de Bitcoin, altcoins. Essa queda de 6,5% não representa muita coisa em relação à volatilidade que ele teve ao longo de 2025. Se a gente parar para lembrar aqui, o Bitcoin chegou a ser negociado nas máximas, na casa de $125 mil. Então quem pegou no topo o Bitcoin teve uma desvalorização absurda. E aí fica a lição da volatilidade desse ativo, que eu já comentei aqui em outros vídeos. Já falando aqui sobre a trajetória dos meus investimentos, eu vou falar para vocês aonde eu aportei em dezembro de 2025. Eu fiz aportes em dias diferentes, em datas diferentes. Eu costumo fazer isso em relação aos meus investimentos. Eu sempre analiso, olho o preço, acompanho as notícias e confesso para vocês que com as altas que estão tendo, tanto na Bolsa Brasileira em relação às ações quanto ao IFIX, que são o índice dos fundos imobiliários, fica cada vez mais difícil de você colocar ali o seu dinheiro se você já vê esses ativos num valor muito mais baixo. Mas a gente tem que sempre seguir aquela regra de sempre aportar, sempre investindo, para você fazer um preço médio bom. E no meu caso, eu penso muito em dividendos. A minha estratégia em relação aos investimentos é ter uma renda passiva ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, com base nisso que eu falei para vocês, no dia 3 de dezembro, eu fiz o meu primeiro aporte. Eu coloquei 12 cotas do fundo imobiliário MXRF11. Comprei ele no valor de R$ 9,51, que totalizou R$ 114,16. Em dezembro, eu também investi em renda fixa. Os juros ainda estão altos no país, ainda encontrei boas oportunidades e resolvi colocar uma boa parte dos meus investimentos em renda fixa, até para equilibrar minha carteira. No dia 4 de dezembro, eu investi R$ 390,42 no título de IPCA+, 2029, um título atrelado à inflação. No dia 10 de dezembro, eu comprei mais 10 cotas do MXRF11, no valor de R$ 9,49, totalizando R$ 94,94. E no dia 11 de dezembro, eu comprei outros 2 fundos imobiliários. Um que eu tenho bastante na carteira do canal, mas eu resolvi aportar ele porque eu também tenho uma carteira pessoal. Na minha carteira pessoal eu não tenho ele. Então na carteira do canal estou bastante carregado nele, porque é um fundo muito bom. E para não ficar colocando um na carteira e o outro na outra carteira, eu resolvi deixar ele só nessa minha carteira do canal, que no final das contas tudo aqui faz parte do meu patrimônio. Então estou um pouquinho mais carregado nele em relação a valor aportado na carteira. Tem um certo desequilíbrio em relação a ele, que é o BTLG11, o fundo de galpões logísticos. Eu comprei ele a R$ 102,53. Eu peguei uma cota dele. E também investi num fundo de shoppings, o XP ML11. Comprei ele no valor de R$ 106,84. Comprei uma cota desse fundo imobiliário. E no dia 19/12, eu coloquei mais um dinheiro em renda fixa. Mais uma vez eu aportei no IPCA 2029. Investi R$ 352,92. E tudo isso totalizou R$ 1.161,81. Esse foi o total que eu investi em dezembro. Mas lembre-se, gente, o importante é você investir qualquer valor, é você criar o hábito. Eu estou nessa trajetória desde 2020. E o que vai fazer diferença para vocês é como você vai se organizar financeiramente, da maneira que você vai cumprir todas as suas obrigações e pagar todas as suas despesas, trabalhar para conseguir seu dinheiro, ter sua renda extra se for possível, e sempre investir, todo mês investir. Essa atitude tem que ser uma atitude religiosa. É como escovar o dente de manhã, é como você se alimentar ao longo do dia.
Todo mês você tem que alimentar ali seu patrimônio para que você no futuro tenha uma vida mais tranquila. Desse total que eu investi, R$ 743,34 foi no título de renda fixa, IPCA 2029, e R$ 418,47 foram em fundos imobiliários. Falando aqui para vocês dos proventos que eu recebi no mês de dezembro de 2025, foi um mês bom. Eu recebi R$ 89,41, dos quais R$ 61,87 foram de fundos imobiliários e R$ 27,54 foram de ações. Aqui não está colocando aqui o rendimento que eu tenho da renda fixa, tá? É só em renda variável, esses proventos é só em renda variável. Falando sobre a valorização da minha carteira, nos últimos 12 meses, ela valorizou R$ 2.095,18, sendo que R$ 1.485,48 foi em renda variável, ações e fundos imobiliários, e R$ 609,70 foi em renda fixa. Para a gente poder ter uma comparação aqui, a minha carteira valorizou R$ 1.690,50 a mais que o CDI e R$ 997,84 a mais que o Ibovespa. Ou seja, foi um ano bom para os meus investimentos. Mas, sinceramente, eu não fico preso a esses números, não. Esse ano foi bom, ano que vem pode ser, minha carteira pode render abaixo do CDI, abaixo do Ibovespa. Essas variações são normais. Bom, isso é tudo, pessoal. Espero que tenham gostado de mais um episódio da carteira do canal. Acompanhe a minha trajetória aí. Eu tenho uma meta pessoal em relação aos investimentos. Eu quero chegar a R$100 mil em determinado prazo para que eu possa ter uma renda passiva que vai fazer com que eu acelere os meus ganhos. Mas é só através de persistência e disciplina que a gente consegue chegar lá. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no meu canal e não esqueça de deixar nos seus comentários qual classe de ativo você investiu em 2025. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.